A paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Santana, pastor presidente da igreja ADPSA. Esse é o podcast Conversa com Deus, com apoio da família Leite. A primeira oportunidade, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Deus, em toda a Bíblia Sagrada, Ele criou situações favoráveis para abençoar os seus filhos. Então nós vemos que em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Deus criou oportunidades para que os seus filhos tivessem condições de crescer e se multiplicar. Então, em toda a Bíblia, porque foi profetizado, crescei e multiplicai-vos. Então Deus sempre quer que você cresça, que você prospere, que você se multiplique. Ele não quer que você tenha uma vida estagnada, uma vida deprimida, achando que não tem mais solução, independente da sua idade. Porque tem pessoas que acham, mas pela minha idade já não tem mais condições. Abraão tinha uma idade avançada e Deus prometeu para ele que dele faria uma grande nação. Ou seja, iria multiplicar a sua descendência. Não se preocupe se você tem 15, 20, 50, 70, 80 anos. Quando Deus promete, Ele cumpre o que Ele prometeu. Então, no livro de Gênesis, nós vemos Deus criando situações favoráveis para abençoar os seus filhos. E no capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Olha só, que oportunidade maravilhosa, uma oportunidade maravilhosa para o surgimento do ser humano. Então, no vazio, no caos, não existia nada, era o caos, o vazio. Então, do nada, Deus cria tudo. Em algumas traduções, significa que Deus restaurou o que havia sido destruído. Mas independente se ele criou ou restaurou, nós vamos entender que é uma oportunidade de Deus para com a humanidade. E aí nós vemos no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, foi o primeiro homem criado por Deus e feito à imagem e semelhança de Deus. Então nós vemos Deus pegando a poeira da terra, Ele pegou a poeira, Ele molhou a poeira com água, fez barro e formou o homem. Ou seja, Ele formou o homem do pó da terra. A primeira oportunidade na criação. Deus nos criou, nos formou. Então Deus, Ele te deu uma oportunidade de ser formado. Quando Ele te forma, Ele sopra nas narinas o fôlego de vida. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui em oportunidade, primeiro, Ele nos dá forma e depois sopra vida dentro de nós. Então, formar, dar forma, dar conteúdo, não tínhamos nada, Ele nos deu tudo, é uma oportunidade. Ele criou uma situação favorável para que você tivesse forma humana, que você falasse, que você ouvisse, que você raciocinasse, que você tocasse, que você respirasse. A forma de Deus é uma forma soberana e Ele deu forma a todas as coisas. Entenda isso. Forma, Ele te formou do pó da terra, soprou nas suas narinas e te tornou alma vivente, para que o homem entendesse que o dono dele, que o proprietário dele era Deus. Porque se eu crio uma coisa, Deus é criativo, né? Eu sei que deve ter pessoas me acompanhando agora que são cientistas,
São pessoas que criam fórmulas, né? Como criar uma fórmula para curar a enfermidade, que essa pandemia está se estendendo pelo mundo. Criar uma fórmula, do nada criar uma fórmula. E o nosso Deus criou também algo novo. Se criou, Ele é dono daquilo que Ele criou, que Ele deu forma, Ele deu vida. Então, o Criador é dono da minha vida e da sua vida. Lá no Salmo 24, diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque aqui no princípio, Deus criou o homem do pó da terra. Deus criou a terra. Deus criou. Se Ele criou, o salmista no Salmo 24 declara: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Eu aprendo o quê? Que Deus é proprietário de toda a terra. Toda a terra é propriedade de Deus. Então, não adianta nós vemos tantas disputas por terra, brigas, pessoas querendo tomar territórios, países entrando em guerra, dizendo que a minha fronteira é aqui, a minha fronteira é ali. A terra é propriedade exclusiva de Deus. Também nós, seres humanos, acreditando ou não acreditando nele, nós somos propriedade exclusiva de Deus também. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Ele tem a posse e Ele tem o domínio da nossa vida. Ele tem a posse e o domínio de toda a terra. Além de a posse é quando a pessoa mora. O domínio é quando tem um documento escrito ou uma escritura dizendo: isso aqui é meu. Aqui ninguém pode invadir. Entenda uma coisa: quando algo pertence a alguém, aquele dono, ele defende o que é dele. Então, o nosso Criador, o nosso Deus de oportunidades, ele defende a sua propriedade. Ele defende a terra. Ele defende eu e você, que somos propriedade exclusiva dele. Talvez você esteja pensando: pastor Santana, eu sou propriedade de Deus? Você é propriedade de Deus, ainda que você não queira, porque Ele te formou do pó da terra. Você não era nada, você não tinha forma, você era vazio, mas aí Ele te encheu do Espírito Santo e você se tornou alma vivente. E você tem que entender isso. Não adianta você querer acreditar que você não pertence a Deus. E outra coisa, Ele protege aquilo que é dele, porque o proprietário tem um direito civil de defender a sua propriedade. Civilmente, se uma pessoa invadir a sua casa, você pode expulsar aquela pessoa empregando força moderada. Digamos, você tem o seu terreno, tem a sua casa, alguém invade o seu território, invade o muro da sua casa, você pode expulsar aquela pessoa usando força moderada. Agora imagine o nosso Deus. Alguém invadiu a nossa casa, o inimigo quer invadir a nossa vida, quer invadir o nosso casamento, quer invadir a nossa vida ministerial. O nosso Deus, que é proprietário da nossa vida ministerial, do nosso chamado, Ele vai expulsar todo o mal agora da tua casa, da tua vida, do teu casamento, do teu ministério. Se o inimigo está dizendo que as portas fecharam, é mentira dele. O céu continua aberto, as portas continuam abertas, porque disse o Senhor: a porta que eu abro, ninguém pode fechar. E a porta que Ele abriu diante de você, mesmo você tendo pouca força, ninguém pode fechar. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Deus viu que era bom que o homem estivesse só. Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. E formou da costela de Adão uma adjuntora por nome Eva. Juntos tiveram a oportunidade de constituir a primeira família. Olha só, Deus, Ele nos deu oportunidade, Ele criou uma situação favorável para você que está acompanhando esse trabalho de constituir uma família. É uma oportunidade única
de constituir uma família. E a família é uma instituição criada por Deus. E se Deus uniu, ninguém pode separar. O homem não pode separar. Então é uma oportunidade. Você que está acompanhando esse trabalho, Deus te deu uma oportunidade de uma família linda, uma família maravilhosa, e você ficar aí pensando em destruir aquilo que Deus te deu, que Deus escolheu para você, uma esposa maravilhosa, um esposo maravilhoso, e Deus vai repreender toda a contenda dentro da tua casa, toda a divisão. Ele vai aumentar o amor, o carinho, a compreensão, o companheirismo, porque quando Deus colocou um sono profundo em Adão, cortou a costela de Adão, e dali ele formou a mulher da costela, ele formou uma adjuntora para estar ao lado de Adão, para ajudar. O casamento, pela nossa lei civil, é uma sociedade conjugal. O casamento, a família, é uma sociedade conjugal. Quando você vai constituir uma família, você tem que confiar naquela pessoa que será sua sócia, que será sua adjuntora para o resto da tua vida. Você, mulher, você jovem, que pensa em se casar, constituir uma família, você tem que entender, casamento, família, é uma sociedade. Você tem que confiar na pessoa que você vai estar sócia, que você vai estar junto para o resto da tua vida. Porque muitos casamentos estão se desfazendo, está aumentando a quantidade de divórcio. A família está em perigo ultimamente. A família está em perigo. Por quê? Porque antes de se casar, você tem que pedir direção a Deus para ver se Ele está apoiando essa sociedade conjugal. Deus instituiu a família, Ele criou o primeiro casamento, Ele deu oportunidade para que o primeiro casamento acontecesse. E Deus te deu oportunidade na tua vida familiar. E nós vemos também no livro de 1 Samuel, capítulo 2, nós vemos uma família com problema, porque não tem família perfeita. Todas as famílias têm os seus problemas, têm a sua dificuldade. Então, não pense, porque você tem problemas, que você vai desistir da sua família. Família é para a vida inteira. Talvez você esteja vivendo problemas, dificuldades, mas não se preocupe. Nós temos um Deus, Ele que instituiu a família, e Ele vai te ajudar a resolver os seus problemas. Não precisa brigar, discutir, bater em ninguém. Tem hora que você fica irada, fica nervoso, quer brigar, quer discutir. Todas as famílias têm problema. E nós vemos aqui em 1 Samuel capítulo 2, Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha muitos filhos, mas Deus havia cerrado a madre de Ana. Deus deu oportunidade de Ana gerar Samuel e mais 6 filhos. Então é uma história maravilhosa. Primeiro, Eucana amava mais a Ana. Só que Ana, ela se tornou estéril. E naquela época, quando a mulher era estéril, o homem poderia se casar com uma outra mulher, desde que ele tratasse as duas da mesma maneira. E Penina, ela gerou filhos, e Ana continuava estéril. Só que Eucana, quando ele ia ao templo oferecer sacrifícios, ele oferecia sacrifícios em dobro em prol de Ana. Escute, para resolver o problema da tua família, das dificuldades que você está enfrentando, ofereça sacrifícios em dobro. Se você está orando, ore mais. Se está jejuando, jejue mais. Porque Deus te dá a oportunidade. Ele quer resolver o problema da sua família. Está tendo uma disputa aí na tua casa. Talvez tenha uma penina, talvez tenha uma enfermidade.
Mas só que Eucana, quando ia ao templo, ele oferecia uma porção dobrada de sacrifício. Então ofereça para Deus agora, ofereça em dobro para Ele sacrifício, louvores, adoração, orações, jejuns, porque eu tenho certeza que Deus irá mudar o teu cativeiro. E a Bíblia nos diz que Ana foi ao templo também orar, e ela estava angustiada. Quantas vezes, irmã, irmão, você se encontra angustiado na sua vida matrimonial, pensa até em se separar, pensa em acabar com a família, só que quem instituiu a família foi Deus. Se você oferecer sacrifício dobrado, Deus vai colocar as mãos sobre essa família e vai restaurar o teu casamento. E Ana foi ao templo orar, e ela não conseguia nem falar, ela somente balbuciava palavras. E o sumo sacerdote ali achou que Ana estava embriagada e até repreendeu ela, porque tem pessoas que não sabem o que você está passando, não sabem da tua luta, do seu problema dentro da tua casa. E eu estou aqui para profetizar que nesse dia de hoje haverá mudança dentro da tua casa. Quem está chorando vai voltar a sorrir, quem está triste vai voltar a pular de alegria. Se você crê, diga amém. O nosso Deus visita famílias e casamentos nesse dia de hoje. E Deus atendeu a oração, o clamor e o sacrifício de Ana. E Deus deu para ela Samuel, um grande juiz, sacerdote e profeta. Então Deus entregou além do que ela havia pedido, porque ela prometeu para Deus, se Deus desse um filho para ela, ela entregaria no templo, consagraria ele no templo. Também nós vemos no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 13, uma mulher de nome Isabel, que era estéril. O esposo dela era sacerdote. Então todas as famílias, sempre num momento ou outro, vão encontrar dificuldades. Então aqui em Lucas, capítulo 1, versículo 13, nós vemos Isabel, mulher do sumo sacerdote, do sacerdote Zacarias, também estéril. E Zacarias teve a última oportunidade da vida dele de oferecer sacrifício a Deus no lugar santo dos santos, porque ele já iria se aposentar como sacerdote. Era a última oportunidade. Aí ele foi participar do sorteio, porque havia vários sacerdotes. E para a glória de Deus, o nome de Zacarias foi sorteado. E sendo sorteado o nome de Zacarias, ele teve a oportunidade dada por Deus para entrar no templo e oferecer sacrifício a Deus. E eu quero profetizar na tua vida, enquanto você está, aleluia, acompanhando essa mensagem, Deus está criando situações favoráveis para que Deus abençoe e realize o desejo do seu coração. Ele teve a oportunidade de entrar no templo, e ele entrou no templo para oferecer sacrifícios a Deus, queimar incenso e oferecer a Deus sacrifícios. Então Deus está falando com você agora. Quantas oportunidades Ele te deu, quantas situações favoráveis Ele te deu para buscar o Senhor. Lá no livro do profeta Isaías, se não me engano, capítulo 55, versículo 6, diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscar fala de procurar. Quantas vezes Deus te deu oportunidade, criou situações favoráveis para você buscar a Deus e você não quis buscar? Quantas vezes Deus te deu situações favoráveis para você invocar o Senhor e você não quis invocar o Senhor? Invocar, pastor Santana, é chamar Deus. Venha, Senhor, venha para a minha vida, venha para o meu casamento, venha. Invocar é chamar enquanto Ele está perto. Então nós vemos aqui que Zacarias teve a oportunidade, e enquanto ele estava oferecendo,
o arcanjo Gabriel desceu e disse para ele, se apresentou para ele e disse, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. E eu vim aqui hoje para te trazer boas novas. Eu estou aqui hoje como ministro, como atalaia, como profeta, para te dizer, hoje é dia de boas novas na tua vida. Sua mulher Isabel dará luz a uma criança. Eu estou aqui hoje como porta-voz de Deus para te trazer notícias boas. Tem notícias boas chegando na tua casa e na tua vida. Se você crê, se você concorda, diga amém. E realmente, Zacarias não acreditou, ele deu risada, porque a idade dele também era avançada. Porque tem pessoas preocupadas com a idade, com o tempo. Mas lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, diz assim, para todo o propósito debaixo dos céus, há um tempo determinado, há um tempo de chorar, mas há um tempo de sorrir, há um tempo de semear e há um tempo de colher aquilo que foi semeado. Então, tudo tem um tempo determinado de Deus. E o tempo da tua vitória, da tua conquista, está chegando nesse dia de hoje. E ele ficou mudo durante o período da gravidez, da gestação de Isabel. Mas quando a criança nasceu, a boca dele se abriu, porque o arcanjo, deu o nome da criança, que se chamaria João o Batista. Amém? Para concluir, lá no livro de Lucas, capítulo 1, 31. Maria era uma moça simples, noiva de José. Deus viu graça nela e lhe concedeu a oportunidade de gerar o Salvador do mundo. Já pensou que maravilha? Deus concedeu a uma mulher simples, uma mulher que não era conhecida, ninguém sabia quem era Maria, mas o nome dela está nas Escrituras como uma mulher abençoada, como uma mulher bendita de Deus, porque Deus lhe concedeu a oportunidade de gerar o Criador. E eu quero encerrar essa mensagem hoje te dizendo, primeira coisa, se cerque de pessoas que acreditam em você, que acreditam no teu sonho, que acreditam no teu ministério, que acreditam na tua chamada. Sabe por quê? Estarão do teu lado, orando por você, torcendo por você, porque você não vai ter torcida contra do seu lado, como aconteceu com o capitão, em quem o rei estava apoiado. Não se apoie em incrédulo e não conte os seus sonhos e projetos para quem não acredita em você, porque José contou seus sonhos, contou os seus projetos para os seus irmãos, e por causa disso começou a ser perseguido. Então, a primeira revelação, somente ande com pessoas que acreditam em você, e Deus vai criar oportunidades para o seu crescimento material, espiritual e sentimental. Material, por quê? Lá no livro do profeta Ageu, Deus é proprietário também de todo o ouro e de toda a prata. Descanse no Senhor. Ele é proprietário de toda a terra. Ele é proprietário da tua vida. É o que está escrito no Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Se Deus tem a posse e o domínio, Ele defende a sua propriedade. Deus defende a sua vida, defende o teu casamento, defende a tua família, defende a tua vida financeira. Somente creia, porque Deus, Ele permanece fiel para todo o sempre. Então, eu quero que você guarde essas palavras e depois nós estaremos fazendo mais uma gravação sobre oportunidade de obedecer a Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor e até daqui a pouco. Um abraço. Fique com Deus.